Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Julie, para quem não me conhece, Julie Silveira Gomes, sou doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Esse é o meu canal no YouTube, se você está me seguindo em alguma mídia social. Eu quero falar com você um pouquinho hoje sobre os efeitos do neurofeedback no TDAH. Mais especificamente, com base em alguns artigos que eu tenho lido, artigos de meta-análise que olham para outros estudos e estão indicando efeito ou não, né, do neurofeedback em pessoas com TDAH. Então, esse é o tema de hoje. Vamos lá. O primeiro artigo que eu quero falar para vocês é um artigo de Razok, tá? De 2018. Então, o que acontece? Esse estudo ele incluiu 8 ensaios clínicos randomizados, placebo controlado, e ele queria ver o efeito, comparar, na verdade, o efeito do neurofeedback com a medicação. Qual a medicação? Metilfenidato, né? Principalmente o metilfenidato, que é conhecido como a Ritalina, né? Nesse estudo, ele incluiu apenas, porque é um estudo de meta-análise, né? Então, ele incluiu outros estudos, né, que avaliavam a eficácia do neurofeedback, comparavam, na verdade, o neurofeedback com o metilfenidato em crianças entre 6 e 18 anos. Tá? Qual que era o critério para ser incluído, né, para o estudo ser incluído? O neurofeedback precisava ser comparado, então tinha que ter um grupo que treinou, fez neurofeedback, e um grupo que usou o psicoestimulante, metilfenidato. Só que esse grupo de neurofeedback podia ter feito neurofeedback sozinho ou poderia estar tomando a medicação e ter feito neurofeedback associado. Tá? E aí o objetivo desse pesquisador, do Razok, era entender se o neurofeedback tem menos eficácia que a medicação, tem a mesma eficácia que a medicação, ou seria mais eficaz, vamos dizer assim, do que a medicação. O que ele achou? Então, ele verificou que os pesquisadores, né, desses 8 ensaios clínicos, fizeram entre 20 e 40 sessões de neurofeedback, tá? E foram incluindo entre 32 e 120 pessoas nos seus estudos. E o protocolo mais utilizado foi o Theta-Beta ou o Theta-SMR, tá? Quando comparava o neurofeedback com os controles ativos, o que é o controle ativo? Que é a pessoa que usou a Ritalina, né? Ele verificou que o neurofeedback, enquanto intervenção única, não era superior ao uso da Ritalina. Ou seja, se eu fizer só neurofeedback, eu não vou ter mais ganhos do que se eu tomar só a Ritalina, tá? Mas ele também não encontrou inferioridade, né? Ele não, assim, não identificou que fazer neurofeedback era pior do que, por exemplo, usar só a Ritalina, tá? O que mais que ele encontrou que é um achado interessante? Que o neurofeedback associado com a medicação, ou seja, aquele grupo de crianças e adolescentes que usavam a medicação e que fizeram neurofeedback, apresentaram uma redução na dosagem a longo prazo e as melhoras comportamentais tiveram melhoras nos sintomas, né, com base na opinião dos pais e professores, e obtiveram uma redução na dosagem. E esses ganhos, eles foram mantidos por 6 meses, né, que é o follow-up. Então, qual que é a conclusão desse pesquisador? Que o neurofeedback isoladamente pode ser tão eficaz quanto o uso da Ritalina, tá? No entanto, a maior indicação que ele traz é que para pacientes resistentes à medicação ou que tiveram muitos efeitos colaterais com o uso da medicação sozinho, associar neurofeedback e Ritalina
tende a trazer um melhor prognóstico para o paciente com a criança ou adolescente com TDAH, tá? Outra coisa que ele fala é que as pessoas sem comorbidades, as crianças, né, sem comorbidades psiquiátricas, tendiam a ter uma melhor resposta ao neurofeedback, assim como aquelas crianças que apresentavam uma maior atividade de teta na linha de base, né, salientando aí a importância de você fazer uma avaliação eletroencefalográfica para avaliar os padrões de ativação antes de começar a intervenção com neurofeedback. O segundo artigo que eu quero falar para você é o artigo da Jessica Van Doren, tá? Esse artigo foi publicado em 2019, tá? E o que ela quis estudar? O efeito de longo prazo. Será que o neurofeedback traz efeitos que podem ser sustentados no follow-up? Essa é a pergunta, tá? E ela incluiu 10 ensaios clínicos que fizeram follow-up, né, que é um acompanhamento de longo prazo entre 2 e 12 meses, tá? E esses estudos, eles foram realizados até novembro de 2017, esse artigo é de 2019. Os ensaios, eles tinham que ter incluído crianças e adolescentes até 18 anos, tá? E eles também tinham que informar a média e o desvio padrão nos seguintes domínios: desatenção, hiperatividade ou hiperatividade e impulsividade, que são o que as escalas trazem, tá? E no mínimo teria que ter 10 participantes em cada grupo. O que eles observaram, né? Na verdade, a Jéssica e o grupo de pesquisadores, o que eles observaram? Primeira coisa, olhando só o grupo neurofeedback, então uma comparação pré-pós, tá? Que o neurofeedback, na opinião dos pais, né, nas escalas respondidas pelos pais, teve uma redução importante na desatenção, né, com um tamanho de efeito médio na avaliação pré-pós e um tamanho de efeito grande na avaliação pré-follow-up, tá? Então, o efeito do neurofeedback aumentou nessa continuidade, né, após encerrar a intervenção. No follow-up, eles ainda observaram um efeito maior, né, dos benefícios ou da redução da desatenção, no caso, no grupo que fez neurofeedback. A segunda coisa é em relação à hiperatividade. Então, na opinião dos pais, a hiperatividade reduziu também, teve uma resposta estatisticamente significante, com tamanho de efeito médio, tanto na avaliação pré-pós quanto na avaliação pré e follow-up. Para os controles, né, então tinha 2 tipos de controle nesse estudo da Van Doren. Tinha o controle ativo, que eram as pessoas, as crianças e adolescentes que usavam a Ritalina, o psicoestimulante, né, metilfenidato, e o segundo grupo não utilizava, não era um controle ativo, né, então poderia ser lista de espera, enfim, os autores não falaram especificamente o que era esse grupo, falaram apenas que era um controle não ativo, né, que não houve intervenção nesse grupo, tá? E aí eles viram uma mudança não significante para o grupo controle não ativo na desatenção, ou seja, não mudou muito a atenção, com um tamanho de efeito bem pequeno e nenhum efeito na hiperatividade. Ou seja, a pessoa que não fez nada, ela não melhorou, tá? Já o controle ativo, que usou a medicação, ele teve uma melhora muito grande na desatenção, tá? E também com um tamanho de efeito grande, tá, na desatenção, e um tamanho de efeito médio para hiperatividade. O que mais que a Van Doren identificou? Tá? Que para a desatenção, tomar a Ritalina foi superior ao neurofeedback nessa avaliação pré-pós. Né? Então, teve uma resposta melhor de quem tomou a Ritalina nesse período de intervenção pré-pós. No entanto, no follow-up, não havia mais diferença entre o grupo que fez o neurofeedback ou o grupo que tomou a Ritalina. Ou seja, como o grupo neurofeedback continuou melhorando, vamos dizer assim,
teve scores melhores de desatenção no follow-up, a diferença entre os grupos desapareceu. Isso quer dizer que a longo prazo, na opinião dos pais, quem fez o neurofeedback conseguiu um efeito similar ao uso do psicoestimulante, tá? Agora, para os controles não ativos, né, que não fizeram intervenção nenhuma, o neurofeedback foi superior. Ou seja, fazer neurofeedback é melhor que não fazer nada. E isso já era esperado, né? E o que eles concluíram, né? Que há benefícios sim de fazer neurofeedback e benefícios sustentados, e esses benefícios são equivalentes aos benefícios encontrados com o uso da medicação. O terceiro estudo que eu quero falar para vocês é o estudo do Arns. Qual que foi a proposta dele? O Arns, ele quis avaliar essas meta-análises e ensaios clínicos de acordo com critérios de classificação da APA, que é a Sociedade Americana de Psicologia. Para entender, a APA, ela classifica em, por exemplo, eficaz e eficiente, né? Então, um estudo, uma intervenção que seja eficaz e eficiente, que realmente mostre um efeito como intervenção primária, ela é classificada como nível 1, né, de indicação para determinada intervenção. Então, o Arns e a equipe, né, que os coautores dele nesse artigo, eles queriam entender se o neurofeedback atingia, qual nível, né, que o neurofeedback atingia em termos de recomendação da APA, e também ele queria propor um guia, né, de o que se deve fazer, de quais as principais intervenções que a gente deve utilizar ao fazer neurofeedback com TDAH. Então, o que o Arns fez? Ele incluiu 2 grandes revisões sistemáticas, uma delas é a que eu já falei para vocês, a da Van Doren, tá? E ele também incluiu 2 ensaios clínicos randomizados. Gente, eu vou pegar a colinha para olhar aqui, ó. Um ensaio clínico incluiu 579 crianças e adolescentes, né? E o segundo ensaio clínico incluiu 336. Então, realmente foram estudos grandes, assim, e que têm um bom respaldo na comunidade científica. E qual que era a variável analisada que tinha que ter nesses estudos, né? Seja nas meta-análises ou nos ensaios clínicos randomizados? Tinha que ter aquela escala que os pais respondiam, falando sobre a quantidade de desatenção, né, os sintomas de desatenção, de hiperatividade que as crianças apresentam. Então, essa escala é clássica e na neuropsicologia todo mundo conhece, né, e é a mais utilizada internacionalmente. Então, o que o Arns concluiu desse estudo? A primeira orientação desse guideline é que se você usar os protocolos padrões para TDAH, quais são os protocolos padrões? Treino da razão teta-beta, treino de SMR, aumento do ritmo sensório motor, e o treino de SCP, que é de potencial cortical lento. A literatura mostra que a intervenção com neurofeedback é considerado um tratamento bem estabelecido dentro dos critérios da APA. O que é isso? Eficaz e específico para TDAH, tá? E outra coisa que ele avaliou que não está contemplado nos outros estudos é taxa de remissão. E a taxa de remissão também de acordo com esses critérios da APA, tá? E de outros estudos que usam indicadores de taxa de remissão para TDAH. E o que é isso, né, para TDAH? É uma criança que era classificada antes da intervenção como preenchendo o critério para TDAH, e a remissão não preenche mais critério para TDAH. Então, ele pode ter algum outro sintoma, mas em conjunto esses sintomas não são suficientes para preencher o critério para TDAH. E aí ele verificou que a taxa de remissão, a partir da opinião dos pais, né, dessas escalas clássicas utilizadas, é de 32% a 47%. De 32% a 47% das crianças que participaram desses estudos
apresentaram remissão para TDAH após o treino com neurofeedback, associado ou não com a medicação. Isso é muito legal, é um achado muito bacana. Bem, depois desses estudos da Hartog, Van Doren e Arns, eu tenho mais 2 estudos para falar para vocês. Mais um trazendo pontos positivos, né, sobre a utilização do neurofeedback, que é da Lucia San Pedro Baena, tá? Então, a Baena, em 2021, ela fez, ano passado, né, fez também um estudo de meta-análise e ela incluiu 9 ensaios clínicos, mas no estudo dela, ela só queria crianças até 13 anos. E além da opinião dos pais, ela tentou fazer o levantamento de outros indicadores que possam melhorar, além da desatenção e da hiperatividade baseada nessas escalas que são respondidas pelos pais, tá? E aí no estudo dela, ela incluiu outros estudos, né, porque é um estudo meta-analítico, num total de 620 crianças. E o que ela percebeu? Que o neurofeedback contribui no aumento do controle da impulsividade, no aumento do controle da atenção sustentada, no aumento do controle motor, da coordenação motora manual, tá? Ela também verificou uma redução na atividade de teta, que isso já tem trazido nos outros artigos. E o principal ponto que ela trouxe é que o neurofeedback combinado com outras intervenções tende a ser mais eficaz para reduzir os sintomas primários de TDAH do que o neurofeedback sozinho. E quais são essas outras intervenções? É a Ritalina, a gente já viu isso nos outros estudos de meta-análise, mas o estudo dela mostrou que neurofeedback e atividade física é muito bom para a melhora nos sintomas primários do TDAH. Isso é muito legal, porque poucos estudos olham para a atividade física e é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, para a oxigenação do nosso cérebro e para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, né? Fazer atividade física. Então você que tem um filho que tem queixa de TDAH, gente, não quer fazer neurofeedback, não quer dar Ritalina, o mínimo que você pode fazer pelo seu filho é fazer atividade física. Se ele não quer fazer, faça junto, faça com ele. Legal. Agora, tem um estudo polêmico, tá? Eu não sei pronunciar direito o nome desse autor, que é um grupo, na verdade, da Tailândia. Orawan Low. Gente, desculpa, eu vou escrever esse nome aqui para vocês, porque realmente eu não sei pronunciar corretamente, tá? Mas o que esse grupo fez? Ele, olha, legal que todas essas, né, pesquisas têm mostrado pra gente que, na opinião dos pais, nessas escalas que são consolidadas para TDAH, as crianças melhoram. Mas eles querem saber especificamente em funções executivas, quais as funções executivas que melhoram com o neurofeedback, tá? E eles incluíram 10 ensaios clínicos que tivessem crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos. E eles procuraram avaliar 3 habilidades: controle inibitório, atenção sustentada e memória de trabalho, tá? O controle inibitório foi basicamente medido, né, mensurado a partir das técnicas da tarefa, né, de CPT, Stroop, um teste de Go No Go e um teste de atenção que se chama Attention Network Test. Tá? A atenção sustentada foi medida pelo CPT, o teste D2 e o Go No Go e também esse Attention Network Test. E por último, memória de trabalho com a tarefa de span de dígitos e span espacial backward, que é de trás para frente, tá? E o que esse artigo
traz pra gente, que é uma questão importante para nós treinadores de neurofeedback e os neuropsicólogos, né, refletirem quando a gente pensa no encaminhamento do paciente e também na intervenção. Esses artigos realizaram entre 18 e 40 sessões de treinamento e esse estudo meta-analítico não achou melhora em controle inibitório, atenção sustentada e melhora de trabalho na mensuração, né, em tarefas neuropsicológicas dessas habilidades utilizando essas tarefas, tá? O que esse estudo achou? Que a quantidade de sessões é um moderador para os ganhos de controle inibitório, ou seja, teve algum ganho em controle inibitório, mas não chegou a ser estatisticamente significante, tá? Mas quanto mais sessões as crianças fizeram, maior foi esse ganho no controle inibitório. Então, o que vale de reflexão, né, de tudo isso que eu trouxe hoje para conversar com vocês? Primeira coisa, fazer uma boa avaliação neuropsicológica é fundamental para que eu faça um encaminhamento adequado desse paciente, tá? Então, existem mais habilidades, mais funções, né, cognitivas, para além dessas 3 mensuradas, né, dessas 3 funções executivas mensuradas nesse último estudo que eu citei, do grupo tailandês, né? E de fato, os outros estudos mostram melhora na percepção dos pais e até nesse estudo, no penúltimo estudo da Baena, ela observou melhora em controle motor, enfim, e até em atenção sustentada, né? Mas este último estudo do grupo tailandês não achou. Então, fazer uma boa avaliação neuropsicológica é muito interessante para a gente entender se o perfil dessa criança ele é vamos dizer, um perfil que vai se beneficiar do neurofeedback. E outra coisa, talvez se eu tenho um paciente com dificuldades muito específicas em controle inibitório, em atenção sustentada e memória de trabalho, eu precise associar outras intervenções com neurofeedback para ter melhora ou, em última instância, outras intervenções especificamente podem ser melhor que o neurofeedback. Então, eu não estou aqui dizendo que o neurofeedback é tipo milagroso, nem que é, entre aspas, a salvação do TDAH. O que eu estou trazendo para vocês é que vários estudos de meta-análise trazem evidências de melhora, especialmente baseado na percepção dos pais e dos professores, e são estudos muito grandes para que isso possa ser só um viés de percepção, né? Então, de fato, melhora. E na minha experiência clínica, eu vejo muitos ganhos, né? Principalmente ganhos na aprendizagem, na escolaridade, né? Os alunos, eles se engajam melhor nas tarefas, conseguem fazer mais os deveres. Então, muitos pais trazem relatos até de... quando eu falo, se eu desse uma instrução muito longa, usando 10 palavras, por exemplo, ele já não conseguia acompanhar. E agora eu consigo dar as instruções e eu vejo que ele sustenta mais a atenção, consegue realizar mais as tarefas. Então, há ganhos sim que são perceptíveis e que são relatados nos outros estudos, mas nem todas as pessoas vão se beneficiar. Então, fica a dica importante para você que é treinador de neurofeedback ou para você que é neuropsicólogo e quer fazer o encaminhamento com o neurofeedback, de entender bem o perfil do paciente, porque isso é fundamental. Muitas vezes o paciente ele vai treinar, não vai ter ganhos e talvez seja a habilidade que ele precisa melhorar pode se beneficiar mais por outros tipos de intervenção. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo e desse material. E se você gostou, curte e compartilha. Um abraço, tchau, tchau!